Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Eu não sei em que horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas é um prazer estar aqui representando o meu grupo nesse trabalho do NEP. O meu grupo ele é composto por mim, Vitor Pereira, pelo Distinto Quinguari e pelo Leon Almeida. E nós fomos orientados pela professora Genise Freire, que foi a pessoa que nos deu todo o suporte na construção desse trabalho. O nosso trabalho ele é sobre as plantas terrestres sob a ótica do tempo geológico. E antes da gente começar, eu queria muito fazer uma perguntinha para vocês, para a gente poder refletir um pouquinho acerca da temática desse trabalho. Os continentes e as plantas que nós conhecemos hoje em dia, será que eles são os mesmos do passado? Então é basicamente sobre isso que a gente vai conversar no decorrer dessa apresentação. Para a gente entender a temática desse trabalho, é muito importante que a gente fale um pouquinho sobre o conceito de tempo. O conceito de tempo ele é um conceito muito amplo e ele percorre por todas as áreas de conhecimento que a gente existe. A reflexão acerca do tempo ela impacta diretamente na compreensão da história do planeta Terra. E essa tentativa de compreensão do tempo faz com que ele assuma diferentes significados, faz com que ele assuma diferentes compreensões que vão transitar entre essas diferentes áreas de conhecimento que a gente conhece. Então nós temos diversas compreensões de tempo, diversos significados de tempo. Nós temos o tempo geológico, temos o tempo biológico, o tempo histórico, o tempo físico, o tempo cosmológico e diversas outras concepções de tempo. Nesse contexto, é muito importante a gente dar uma atençãozinha especial para o tempo geológico. O tempo geológico, que foi descrito inicialmente como tempo profundo pelo geólogo escocês James Hutton lá no século XVII, é muito importante para que a gente consiga compreender a história da Terra, uma vez que o avanço dos métodos analíticos eles nos permitem entender todos os processos que aconteceram no decorrer da história geológica da Terra. E dentro do contexto do tempo geológico, a gente sabe que a Terra ela se formou como planeta há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Já a vida no planeta Terra surgiu há cerca de 3,5 bilhões de anos, lá no período que a gente conhece como Cambriano. No entanto, foi só no período Siluriano, há 443 milhões de anos atrás, que surgiu de fato a vida no ambiente terrestre, que foi conquistado pelo primeiro grupo de plantas que a gente conhece como briófitas. Só que tem uma coisinha que a gente precisa destacar aqui, que é o fato de que nem sempre a Terra ela apresentou a atual configuração dos continentes como ela é observada hoje em dia. E isso é um fator muito importante para a distribuição das plantas no ambiente terrestre. Então o Alfred Wegener, em 1912, ele criou a teoria da deriva continental, que diz que há cerca de 300 milhões de anos atrás, os continentes eles formavam um único bloco de terra que a gente conhecia como o supercontinente Pangeia. Mas por alguma razão, esse bloco de terra ele se fragmentou e ele se separou. E resultou então no surgimento de novos continentes. O Wegener ele propôs essa teoria depois dele ter observado o recorte da costa leste da América do Sul e compará-lo com o recorte da costa oeste da África. E aí ele notou, então, que existiam algumas semelhanças que indicavam que esses continentes eles poderiam estar unidos em algum momento da história geológica no passado. E aí, posteriormente, foi comprovado que, devido aos movimentos de colisão e de afastamento dessas placas tectônicas encontradas na crosta terrestre, ocorreu a fragmentação e a separação desse único bloco de terra que hoje em dia, após longos processos geológicos, resultaram nos 6 continentes atuais que nós temos, que é a África, a América, a Antártida, a Ásia, a Europa e a Oceania. Ao longo da história geológica também aconteceram uma série de extinções em massas de muitas espécies dessas plantas. Isso foi causado por diversos eventos extremos de variações climáticas muito abruptas, ocasionadas por glaciações, por erupções vulcânicas e até mesmo pelo impacto de meteoros. No entanto, após esses eventos, novas espécies foram surgindo e elas foram se distribuindo com sucesso por todo o globo terrestre. E quando a gente fala sobre o surgimento dessas plantas, a gente precisa, antes de qualquer coisa, pontuar que, apesar dessas plantas elas coexistirem nos dias de hoje, elas não surgiram no ambiente terrestre simultaneamente, e sim em períodos distintos da história geológica. As briófitas, o grupo de plantas pioneira na conquista do ambiente terrestre, ela só foi surgir há 443 milhões de anos atrás, no período correspondente ao Siluriano. Posteriormente, nesse mesmo período siluriano,
surgiram as licófitas e as samambaias, há 425 milhões de anos atrás. Mas elas foram ter o seu processo de diversificação só a partir do período carbonífero. Já as gimnospermas, elas surgiram há 350 milhões de anos atrás, no período devoniano, mas elas tiveram seu apogeu evolutivo só lá na frente, no Triássico. E mais recentemente, por último, nós temos as angiospermas, que surgiram há 145 milhões de anos, lá no Cretáceo inferior. E agora a gente vai falar um pouquinho, sobre cada um desses grupos. As briófitas, elas surgiram no período siluriano, como eu acabei de dizer, há 443 milhões de anos. Nessa época, o clima da Terra ele era quente, ele era úmido e bem estável. Então a soma desses fatores climáticos propiciou a expansão das plantas no globo terrestre. Com relação aos continentes, eles estavam parcialmente unidos, formando os dois supercontinentes que a gente conhece como Gondwana e Laurásia. E aqui a gente pode observar as evidências fósseis das primeiras briófitas que se tem registro, e ao lado a gente tem uma briófita atual, que pertence ao gênero Funaria. A gente vê que não é a mesma planta, porém a gente consegue notar as semelhanças entre elas. Já as licófitas e as samambaias, elas surgiram também no período siluriano, há 425 milhões de anos atrás, e esse grupo ele foi marcado por 3 irradiações que aconteceram a partir do Carbonífero, e essas irradiações foi o que possibilitou a grande diversificação desses organismos. Então, a primeira fase de diversificação, a configuração dos continentes se encontrava dessa forma, e segundo as evidências fósseis, isso aconteceu há cerca de 360 milhões de anos no período geológico correspondente ao Carbonífero. A segunda grande radiação aconteceu há cerca de 245 milhões de anos no período geológico entre o Carbonífero e o Triássico. E nesse período, os registros fósseis eles indicam a existência de verdadeiras florestas formadas principalmente pelas licófitas. Licófitas essas que chegavam até 25 metros de altura. E nesse período, essas licófitas elas deviam corresponder a aproximadamente 50% das espécies de planta. Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando uma representação de como eram essas florestas, E a terceira grande radiação, ela aconteceu nos últimos 50 milhões de anos, Ela aconteceu de uma maneira mais recente, lá no Cenozoico. E por que isso aconteceu? Durante a era Mesozoica, aconteceu a irradiação das angiospermas, E a gente acredita que esse foi um dos fatores responsáveis por promover a extinção de muitas linhagens de samambaias e licófitas que eram derivadas dessas duas grandes irradiações anteriores. E as florestas de angiospermas que foram surgindo até então, além delas serem muito diversas, elas apresentavam diferentes estratos. E por isso, o estabelecimento das angiospermas no ambiente pode ter sido um fator que proporcionou grandes mudanças ambientais, e o surgimento de novos ecossistemas que acabaram sendo propícios para o crescimento de novas linhagens de samambaias e licófitas, como é o caso, por exemplo, das samambaias poliploides. E a gente acredita também que esse novo ecossistema foi propício para o crescimento dessas novas linhagens, porque não havia competição desse grupo de plantas com as gimnospermas e nem com as angiospermas. Aqui a gente tem uma representação fóssil da cavalinha e uma cavalinha atual. E embaixo a gente tem uma samambaia, um fóssil de uma samambaia, e nós temos uma samambaia atual. Então a gente consegue ver que, apesar de não ser o mesmo grupo de plantas, quer dizer, apesar de não serem as mesmas plantas, existia uma grande semelhança entre elas. As gimnospermas elas surgiram no período devoniano há aproximadamente 350 milhões de anos, mas elas foram alcançar o seu apogeu evolutivo só mais à frente no período Triássico. Nesse período, o clima ele variava de temperado a subtropical e ele apresentava uma umidade elevada. E essas plantas elas eram bastante semelhantes às samambaias, mas elas apresentaram uma novidade evolutiva, que foi o surgimento das sementes.
Nesse período havia uma união parcial dos supercontinentes Gondwana e Laurásia, assim como acontecia na primeira diversificação das samambaias e das licófitas. E aqui a gente tem uma representação fóssil também, a gente tem uma medulosa. Aqui a gente tem o fóssil dela, aqui a gente tem uma representação de como que essa árvore era. E aqui a gente tem a araucária e a ginkgo biloba, que são duas gimnospermas atuais. As angiospermas, que são as plantas que apresentam as flores e os frutos envolvendo as sementes, elas surgiram no Cretáceo inferior há 145 milhões de anos atrás. No início, o clima ele era quente, ele era temperado também, e ele foi se esfriando com o passar do tempo até acabar em uma glaciação. E a glaciação essa, inclusive, que também foi responsável pela extinção de inúmeros grupos de plantas, de inúmeras espécies de plantas. Durante o Cretáceo, o médio e o superior, essas plantas elas passaram a predominar todo o ambiente terrestre devido a um grande boom na sua biodiversidade, que foi proporcionado principalmente pela sua coevolução com os insetos polinizadores. E atualmente, esse é o grupo que representa a maior riqueza de espécies, com cerca de 250 mil espécies. E quando as angiospermas surgiram, os continentes eles apresentavam uma união parcial da Gondwana e da Laurásia também. Aqui a gente pode ver que uma parte da América do Sul ela estava ligada com a África, comprovando assim a teoria do Wegener. A Antártica ela estava ligada com a Austrália e com a Oceania, e a América do Norte ela estava próxima à Eurásia. E aqui a gente tem uma representação fóssil de duas angiospermas, e aqui a gente tem a representação atual. Aqui a gente tem a flor do pau-brasil, e aqui a gente tem uma flor de ipê. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aqui estão nossas referências, caso vocês queiram ler mais especificamente, ler um pouquinho mais a fundo sobre essa temática. Queria deixar aqui os meus agradecimentos em nome do meu grupo por todo mundo que se disponibilizou a ajudar a gente de alguma forma, seja oferecendo materiais didáticos para a gente poder construir o trabalho, seja na confecção dos slides, seja nas edições dos vídeos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. E por último, nós vamos apresentar um videozinho que a gente preparou com bastante carinho para poder mostrar para vocês mais ou menos como que funcionava essa dinâmica da fragmentação dos continentes, da fragmentação da união dos continentes e o surgimento dessas plantas. E eu espero que vocês gostem. E é isso.